Boa noite. Um prazer estar aqui com vocês, aqui na igreja, ou de repente estar sendo acompanhado por você que está aí em casa, ou quem sabe em algum outro lugar, acompanhando a gente pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook. Dando sequência aos programas de domingo, falando um pouquinho sobre o livro de Apocalipse. Hoje eu escolhi conversar com vocês sobre o capítulo 5. Então eu quero já pedir que vocês abram aí as suas Bíblias. Nós vamos primeiro fazer uma leitura completa do capítulo 5, e aí em seguida a gente volta nele fazendo aqui alguns comentários, algumas ponderações. O capítulo 5 é um capítulo muito importante do livro de Apocalipse. É difícil dizer isso, né? Porque na verdade todos os capítulos de todos os livros são de suma importância, mas a gente vai conseguir observar aqui algumas informações que são fundamentais para a nossa vida cristã e para a interpretação que nós temos de algumas coisas. Então, como eu falei, nós vamos começar fazendo uma leitura completa do capítulo, e aí depois a gente volta e vai fazendo alguns comentários acerca de alguns versículos que nós encontramos aqui. Primeiro, capítulo 5, versículo 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Na verdade, eu vou parar aqui no versículo 6, para a gente voltar e fazer aqui algumas ponderações desses primeiros versículos aqui do capítulo de número 5. E aí, como eu falei, voltando um pouquinho, versículo 1 novamente: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vamos ficar aqui no versículo 1 por enquanto. Ele fala que é um livro enrolado, como um rolo. A gente conhece o livro hoje nesse formato, mas você sabe que nesses tempos não existiam livros dessa forma. Até já estavam começando a existir alguns livros, eles chamavam de codex, mas não era exatamente aquilo que João tinha visto. Ele vê um livro, um rolo, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E aí vamos entender um pouquinho desse rolo, um pouquinho desse livro. Quando diz escrito por dentro e por fora, ele está querendo dizer que por dentro tinha o conteúdo do documento, mas era comum que naquela época os livros, eles por fora tivessem algumas escrituras, eles tivessem algumas inscrições no livro. Porque se o livro estava enrolado, fechado, com 7 selos, como que iam identificar o que é aquele rolo, o que é aquele livro? Então, basicamente, o que ficava escrito do lado de fora, basicamente o que podia ser visto pelo lado de fora desse livro, era um breve resumo. E aí eu vou extrapolar um pouquinho aqui e fazer algumas conjecturas, imaginar algumas coisas. Digamos que nessa parte de fora tinha, de repente, o remetente, o destinatário, um resumo de alguma coisa, talvez o valor total, se fosse referente a alguma compra, mas informações básicas, talvez a data que aquele documento foi feito, a data que foi selado, se tinha um prazo de validade, até quando ele valia, enfim, informações que quando alguém pegasse aquele rolo, conseguisse identificar alguma coisa, porque senão, como ia saber de quem era aquele rolo, a quem pertencia aquele rolo? Só que é curioso que naquele tempo, normalmente, os livros selados, os selos nos documentos, eles poderiam ter de 1 a 3 selos. E quando você tem um documento que tem
7 selos, como é o caso desse documento, porque não deixa de ser um documento esse livro. Documentos que tinham 7 selos eram documentos de uma importância que não se podia calcular. Era algo muito, muito importante. Tanto é que ficava guardado, a gente diz hoje, né, guardado a 7 chaves. Isso daqui era a forma que eles tinham de guardar algo a 7 chaves. Algo que não podia ser aberto por qualquer pessoa. Algo que tinha uma função muito particular e uma função muito específica. Guarde isso na memória. A gente está falando de um livro, a gente está falando de um rolo, de uma importância substancial, e por isso ele havia sido selado com 7 selos. O versículo 2, vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Vou parar aqui no versículo 3. Ninguém tinha capacidade de abrir o livro e nem mesmo de olhar para esse livro. Então, nós podemos entender que esse era um livro, esse era um documento que tinha um destinatário específico. E pelo menos até o momento, não tinha ninguém naquele meio, não tinha ninguém ali envolvido que tivesse a capacidade de abrir. Ou, em outras palavras, ninguém daquele meio era o destinatário, ou pelo menos um dos possíveis destinatários, se fosse o caso de ser um documento para mais de uma pessoa. E então a gente continua, e eu chorava muito, versículo 4, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. E agora João, ele percebe, vamos lembrar que a gente está numa visão que ela começa no capítulo 4, ele vê o trono de Deus, ele vê ali os anciãos, ele vê anjos, ele vê Deus, ele vê o Espírito Santo no capítulo 4, e ele está em todo esse contexto, tendo uma visão do céu, e ele fica desesperado, porque ele sabe que é um documento, vamos lembrar que João vivia nesse tempo, então se ele vê um documento selado com 7 selos, ele sabe que é um documento importante. E se ele está em visão, se ele está no céu, ele sabe que aquilo ali tem alguma coisa a ver, de repente, com ele, com a humanidade. E, claro, como ele estava lá, ele sente algo para ele. E ele se desespera, ele chora muito, porque ele percebe que ninguém na face da terra, pelo menos até esse momento, tem a capacidade de abrir, tem a autoridade de abrir. E então nós vamos para o versículo 5. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. E agora aparece o leão da tribo de Judá. A gente vai ver no versículo 6. Eu vou logo ler o 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Aqui, então, no versículo 5, você observa que ele fala do leão da tribo de Judá, que venceu. E esse leão da tribo de Judá que venceu, ele agora é digno de abrir esse livro, de quebrar os selos, de romper os selos e de começar então a revelar o conteúdo desse documento importante. E é curioso que no versículo 5 nós vemos o leão da tribo de Judá e no versículo 6 nós vemos também uma representação do cordeiro. Para a gente está mais do que claro, fora que ainda menciona o ponto da raiz de Davi. Está mais do que claro que aqui o texto está falando de Jesus, que sai do meio, ele meio que está escondido ali, talvez para criar o suspense da visão, ele meio que está escondido, João começa a chorar, aí os anciãos chegam e diz, um dos anciãos diz, olha, não chora, tem alguém, aqui tem alguém. O leão da tribo de Judá, e ele fala como leão porque o leão é aquele que venceu. E quando no versículo 6 ele vê um cordeiro como morto, ele não fala apenas de quem venceu, mas de como venceu. Quem venceu foi o leão, mas ele venceu como um cordeiro. Porque ele se sacrificou por mim e por você, ele se sacrificou por João, que estava naquele momento tendo a visão. E agora esse cordeiro, ele tem a autoridade de abrir esse livro, ele tem a autoridade de romper esses selos. E eu quero só voltar mais uma vez no versículo 1, porque tem um ponto importante aqui que eu acabei esquecendo de comentar. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono,
mão direita. A tradução, ou pelo menos a maioria das traduções que nós encontramos, vai falar na mão direita daquele que estava no trono. E aqui eu faço uma citação do Dr. Ranko Stefanovic, que ele fez a tese de doutorado dele, foi sobre o capítulo 5, e eu dei uma estudada para poder vir aqui hoje. E ele fala que existe a possibilidade de que a tradução correta, não que essa tradução vá ferir o texto, não que essa tradução ela acabe dificultando ou trazendo prejuízos para a interpretação. Mas talvez e provavelmente a interpretação mais adequada para esse texto, a tradução mais adequada, não é que estivesse na mão direita, mas que estivesse do lado direito. E o que isso tem de diferente? Possivelmente, então, o rolo pudesse estar do lado direito do trono. E aí também existem mais duas possibilidades. Poderia ser um trono como um sofá, porque antigamente alguns tronos de reis eram como sofás, e não necessariamente como aqueles tronos britânicos que a gente conhece, ou simplesmente havia um segundo trono do lado, onde estava o rolo sentado. E agora o cordeiro se aproxima desse rolo. E o cordeiro não apenas toma o rolo, mas o cordeiro se assenta no trono, junto com o Pai. E aqui é uma possível interpretação, porque a gente vai ver mais à frente que esse cordeiro, assim como Deus, assim como o Pai, é adorado pelos anjos, é adorado pelos anciãos. E a gente vai entender, a gente vai perceber que aqui também existe o processo de entronização de Jesus, no capítulo 5. Existe aqui ainda também o derramamento do Espírito Santo lá no Pentecostes, muito ligado ao capítulo 5 de Apocalipse. Então, é possível entender que quando Jesus toma esse rolo, ele não apenas abre, ou você vai ver nos capítulos seguintes, mas na verdade ele no capítulo 5 ainda não abre, mas que ele se assenta no trono, já assumindo ali a posição de rei, já assumindo ali a posição dele como o vencedor, como alguém que saiu para vencer, como o leão da tribo de Judá, como a raiz de Davi e como o cordeiro. Se você observar, por exemplo, em 1 Reis, capítulo 2, versículo 19, eu tenho o texto aqui, diz assim: Assim veio Batseba ao rei Salomão a falar-lhe por Adonias, e o rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e fez pôr uma cadeira para a mãe do rei. E ela se assentou, eu não sei como é que está na tradução de vocês, mas na que eu tenho aqui, que é da Nova Versão Internacional, diz assim: e ela se assentou à sua mão direita. Muito parecido com o que está aqui em Apocalipse, que fala na mão direita. Ela se assentou, não é que ela sentou na mão direita, é que ela se assentou do lado direito. Assim como a gente vê essa possibilidade. Salmo 110, versículo 1, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita. Mais uma vez, falando sobre o lado direito, fazendo uma referência à mão, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então a gente percebe que pelo menos em 2 textos, e é possível que hajam mais textos que usem a referência da mão direita como sendo o lugar direito. Logo, é possível ter essa interpretação relacionada a onde estava o selo e aonde Jesus se posiciona para ele começar então a fazer a abertura dos selos que virão nos capítulos seguintes. Eu vou continuar no versículo 6, e aí depois a gente finaliza com o restante da leitura do capítulo. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Agora eu quero me ater a essa última parte. Os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Quero que você volte comigo no livro de Atos agora. Quero que você vá comigo no livro de Atos, capítulo de número 2. Atos, capítulo 2, nós vamos ler dos versículos 32 até o versículo de número 36.
E nesses capítulos nós vamos perceber o derramamento do Espírito Santo aqui no Pentecoste. Aquele famoso sermão e tudo aquilo que acontece relacionado ao derramamento do Espírito Santo. E nós vamos perceber que o que acontece aqui em Atos 2 tem uma íntima relação com o Apocalipse capítulo 5. Começando com o versículo 32 de Atos 2. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à direita de Deus, mais uma vez falando do lado direito, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Ou seja, ele fala que Jesus derramou aquilo que eles estão vendo, que é o poder sobrenatural com o qual eles estão pregando. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma, disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, aquele versículo que nós lemos, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Aqui, deixa eu só dar uma olhada, eu acho que era o versículo de número 33, ele fala que Jesus agora derrama o Espírito Santo, que concedeu a eles poder para que eles pudessem fazer aquilo que eles estavam vendo e ouvindo. Ellen White, ela comenta no livro Atos dos Apóstolos, nas páginas 38 e 39, ela diz assim, quando Cristo passou pelos portões celestiais, foi entronizado em meio à adoração dos anjos. Assim que essa cerimônia foi concluída, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos em ricas correntes. O derramamento pentecostal foi a comunicação do céu de que a posse do Redentor estava realizada. Falando sobre a posse, sobre a entronização. E se a gente fala entronizar, significa que ele entrou no trono, que ele teve acesso ao trono. E ela continua dizendo, de acordo com a sua promessa, ele enviou o Espírito Santo do céu aos seus seguidores, como um sinal de que havia recebido como sacerdote e rei toda a autoridade no céu e na terra, e era ungido sobre o seu povo. Então nós temos o episódio de Atos 2, nós temos o relato de Ellen White, mas eu quero fazer com você uma comparação ainda em relação a outros textos que nós encontramos aqui no livro de Apocalipse, para que nós possamos ter, então, o completo entendimento de que, de fato, nesse momento, o Espírito Santo ele já não está no céu, ele já não está no trono. E se ele não está no céu, se ele não está no trono, e se nós vimos ali onde ele estava no derramamento do Espírito Santo, ele agora sai do céu, ele sai do trono e é derramado sobre a terra. Então, vamos voltar rapidinho aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Apocalipse capítulo 1, versículo 4 diz assim, João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Onde estão os 7 espíritos? Onde está o Espírito Santo no capítulo 1? Diante do trono. Avancemos agora para o capítulo 4. No capítulo 4, versículo de número 5, e lembre-se que essa visão do capítulo 5 é a mesma visão do capítulo 4, a gente tem aqui no versículo 5, do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e, diante do trono, estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Só voltando um pouquinho, diante do trono, os 7 Espíritos de Deus. Então, no começo da visão, onde se encontra o Espírito Santo? Diante do trono. Só que quando a gente vai para o capítulo 5, versículo 6, que nós já lemos, e mais uma vez nós vamos ler, mas vamos ler só o final, quando ele diz, ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Agora o Espírito Santo já não está mais diante do trono, agora ele foi enviado para a terra. E nesse momento, ele é derramado sobre os discípulos. E eles começam então aquela pregação miraculosa que nós conhecemos em Atos 2. Dando continuidade, dando sequência
ao texto de Apocalipse 5, vamos para o versículo de número 7 agora. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E, quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre toda a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com forte voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Nós temos a partir do versículo 7, um culto. Nós temos a partir do versículo 7, anjos, seres, adorando ao Cordeiro, cantando um cântico ao Cordeiro, exaltando o Cordeiro. E você pode buscar em qualquer parte da Bíblia. Nenhum ser é corretamente adorado se não for divino. É claro que você vai encontrar no Antigo Testamento vários seres, bezerros sendo adorados, mas a gente está falando de uma falsa adoração. E eu acho que é mais do que claro que o capítulo 5 está falando da pessoa de Jesus. E se o capítulo 5 está falando da pessoa de Jesus, e se diante do trono, diante do Pai, o Cordeiro é adorado, é inevitável nós entendermos que Jesus era e é divino. Há algumas interpretações de que Jesus, de repente, era um ser muito poderoso, de que Jesus era alguém muito legal, mas de que ele não era divino. É difícil você ler na Bíblia e você ver o que ele fez e a forma como as pessoas se dirigiam a Jesus em vida e depois, quando ele ressuscita, e você chegar à conclusão de que ele não era divino. Mas certamente é mais um capítulo que reforça a divindade de Jesus. Inclusive, lembrei agora, meu professor de Apocalipse, ele dizia sempre, em todas as aulas, que o livro de Apocalipse, ele é um livro não exatamente de profecias, e você vai me entender quando eu chegar na parte final da fala dele. Diz assim, o livro de Apocalipse não é um livro necessariamente de profecias. O livro de Apocalipse é um livro de Jesus. É um livro que fala de Jesus, é um livro que revela Jesus. É um livro que revela o plano da redenção. É um livro que revela a parte final da história da humanidade, como tudo vai acontecer. Claro, é um livro profético. Mas o que ele tentava colocar para a gente, o que ele tentava dizer para a gente, ensinar para a gente, é de que, de ponta a ponta, esse livro ele vai falar da pessoa de Jesus. Ele vai falar da divindade de Jesus. Ele vai falar de como Jesus ele guiou a igreja ao longo dos períodos. De como Jesus caminhou pela igreja ao longo dos períodos. De como Jesus fez o sacrifício. De como vai ser a reta final da história desse mundo. Para que nós possamos entender o papel redentor de Jesus. Mas não apenas o papel redentor de Jesus. Mas para que nós possamos entender também a divindade de Jesus
para que nós possamos entender o reinado de Jesus, a autoridade de Jesus como um rei. E uma outra coisa que salta aos meus olhos é ver a empolgação, é ver o amor com o qual Jesus é adorado. Como eles se dedicam a adorar o nome, a adorar a pessoa de Jesus. Porque eles sabem que eles estão ali diante do Redentor, diante do Salvador, diante do leão e diante do Cordeiro, na mesma pessoa. Isso me faz refletir e pensar um pouco sobre mim. E eu quero que você pense e reflita um pouco sobre você, que eu não posso refletir sobre você. Eu posso refletir sobre mim. Sobre como eu adoro, sobre como eu reconheço, sobre como eu sou grato a Jesus pelo que Ele fez. Porque esse capítulo também fala disso. Esse capítulo também fala de adoração. Fala de amor na adoração. Fala de resgate. Fala de um livro de que apenas um ser, apenas uma pessoa no universo pode abrir. E eu falei para vocês que, antigamente, apenas documentos importantes eram selados com 7 selos. E existe uma grande possibilidade, e aqui é uma interpretação, não minha, mas de alguns teólogos, de que de repente esse documento ele faça alguma referência a uma herança, a um testamento. Porque dentre os poucos documentos antigos que eram selados com 7 selos, o principal dos documentos selados com 7 selos eram testamentos. Eram documentos de herança. E particularmente para mim faz todo o sentido entender que Jesus ele tem agora nas mãos um documento de herança. Um documento que concede a ele a autoridade de herdar a terra. A autoridade de assumir essa herança e de reinar. Claro que ainda faltam algumas coisas se desenrolarem nessa história, mas ele já está com o documento na mão. E muito, muito em breve, o último selo será aberto. Muito em breve ele virá, resgatará toda a sua herança. Porque eu e você somos parte dessa herança. Eu e você somos parte, entende que eu e você somos parte desse documento? Entende que a gente não está falando apenas de uma herança de terra, sabe, assim, de chão que pisa? Porque depois ele vai vir, depois do milênio, virá um novo céu, uma nova terra. E nós habitaremos em um novo céu e uma nova terra. Então o documento também fala dessa terra que será pisada. Mas por enquanto, eu quero que você entenda que você está nesse documento. Que Jesus agora tem nas mãos um documento de herança. E que seu nome pode estar escrito nesse documento, para que quando ele venha, ele resgate você. Particularmente, eu espero que quando ele abra o último selo, o meu nome esteja nesse documento de herança. Para que ele me resgate, para que ele me leve. E para que eu possa viver eternamente, adorando e louvando, como os seres que nós vimos aqui no capítulo 5. Eu espero ver você lá também. Eu espero ver você lá, louvando e adorando o nosso Redentor. O único no universo que tem direito e autoridade de romper esses selos. Você pode se colocar de pé para juntos nós orarmos e encerrarmos a mensagem de hoje?
Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, porque nós temos um Redentor, aquele que venceu, o leão da tribo de Judá, que venceu sobre Satanás, mas que também é o Cordeiro, e que venceu sacrificando-se por mim e por cada um de nós que aqui estamos. Nós queremos te pedir, Deus, que o Senhor coloque em nosso coração o desejo de louvar e adorar como esses seres que nós lemos no capítulo 5. Nós queremos te pedir, Deus, que este documento de herança também fale de cada um de nós que aqui estamos, para que no dia que Jesus volte, nós possamos fazer parte dessa grande herança que viverá nos céus por 1000 anos, mas que depois viverá uma eternidade em um novo céu e uma nova terra, sendo regidos, sendo reinados, sendo súditos teus e de Jesus. E que o teu Santo Espírito, Pai, que foi derramado sobre os apóstolos no Pentecostes e que continua atuando nesta terra, possa nos encher, possa nos usar, para que nós possamos levar a tua mensagem e assim, logo, logo, nós possamos testemunhar o retorno de Jesus. Nós te pedimos, Deus. Amém.